é operação de maravilha, de milagre, de cura e de transformação, porque o Senhor tem para dar, o Senhor tem para entregar, e nós somos filhos carentes que necessitamos. Assim oramos agradecidos pelos milagres, mas te pedimos, usa mais uma vez, Senhor, o teu servo, o teu filho, que irá falar ao meu e ao coração da tua igreja, em nome de Jesus. Fala ainda mais comigo, Jesus, fala ainda mais com a tua igreja, em nome de Jesus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Os irmãos podem tomar vosso assento em nome de Jesus. Evangelho de Jesus Cristo que escreveu Marcos, capítulo 5. Versículo número 24. Eu, como crente, irmãos, não acredito em coincidência, eu acredito em resposta e confirmação de Deus. Desde cedo essa mensagem já estava ardida no meu coração. Até minha esposa brincou comigo, se nós tiver por dar pregar hoje, quem vai pregar? Eu falei assim, Deus já colocou uma mensagem para me pregar no meu coração, mulher do fruto de sangue. Aí depois da leitura aqui no texto, no início do culto, confirmação, né? Então eu não acredito em coincidência, meu. Para mim não é coincidência, para mim é resposta de Deus. Versículo 24, e diz assim: e foi com ele e seguiu uma grande multidão que o apertava. Então certa mulher que havia 12 anos tinha o fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despedido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, isso antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou nas suas vestes, porque dizia, se tão somente tocar nas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar curado daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude desse mesmo saíram, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos, vês que a multidão te aperta e diz, quem me tocou? E ele olhava em redor para ver que isto fizeram. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo, tremendo, e aproximou-se e prostou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vá em paz e ser curado deste mal. Graças a Deus, irmãos, uma história muito bem conhecida por toda a igreja, uma história que fala a respeito de uma mulher que havia 12 anos de um fluxo de sangue. É interessante que quando a gente olha para esse texto, a gente vê que esta mulher, ela vivenciou um desafio muito grande, mas que esse desafio não foi suficiente para aparar a fé daquela mulher. Essa mulher, ela superou os obstáculos que havia naquela época. Uma mulher a qual que estava vivendo de uma enfermidade, a qual que para a medicina já não tinha mais solução, que para a medicina já não tinha mais recurso, que para o homem já era impossível. Mas a gente, quando olha e vê a história desta mulher, vai nos chamar muito a atenção, porque esta mulher, se você for olhar pela vida que ela vivia naquele tempo, ela poderia parar, ela poderia desistir, da sua caminhada, da sua história, porque naquele tempo, uma mulher qual que vivia com uma enfermidade de uma hemorragia, ela era considerada impura. Então, o preconceito naquela época era terrível. Esta mulher, ela não podia, a qual sequer, simplesmente sentar-se numa praça. Ela não poderia ter convivência com as pessoas, porque na lei mosaica, onde aquela mulher sentava, se tornava impuro. Porém, a Bíblia vai nos dizer que Jesus, quando começou o seu ministério,
O ministério de Jesus, um ministério poderosíssimo. A Bíblia diz que por onde Jesus passava, milagres aconteciam. Pessoas eram curadas de todas as enfermidades. Pessoas que eram oprimidas por demônios eram libertas. Por quê? Por causa da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Jesus, por onde ele passava, sempre havia uma multidão. Jesus sempre aonde atravessava de um mar para o outro lado, sempre havia uma multidão o acompanhando, ou sempre havia uma multidão esperando, assim como nós lemos nesse texto, porque já havia uma multidão que estava esperando. Mas esse texto, essa história da mulher do fluxo de sangue e a história de Jairo, é a única duas pessoas que vai chamar atenção dentro de uma multidão. Por que chamar a atenção? Chamar a atenção por causa da atitude de fé, a superação em busca de milagre através da fé. Jairo, que era um homem príncipe, Jairo, que era um homem reconhecido na sociedade, que estava com a sua filha já doente, à beira da morte, na sua casa, sabendo então outrora que Jesus estava ali por vir, em diante da sua presença, ou melhor dizendo, da sua terra. O que Jairo faz? Jairo vai até diante de Jesus, se prostra diante do Senhor e peça ao Senhor Jesus: Senhor, entre na minha casa, eis que eu tenho uma filha que está doente, à beira da morte. Porque Jairo sabia que Jesus, ele era a solução para resolver o problema da vida da sua filha, e Jesus continue sendo solução para resolver o problema da sua vida, que você que está aqui nesta noite. Jesus continua ainda trazendo cura, como trazia cura naquele tempo. Jesus não mudou. Quem muda das vezes é o ser humano. Quem muda muitas das vezes somos nós. Muitas das vezes é a nossa fé que não é suficiente para chamar a atenção de Deus. Sabe por quê? Porque muitas das vezes qualquer enfermidade que se levanta contra nossas vidas, a primeira coisa que nós vai fazer é o que é? Ansiedade, preocupação, desespero, procurar no Google o que aconteceu. Não, o segredo ainda é dobrar o seu joelho, o segredo ainda é a base da oração, o segredo ainda é Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Talvez o homem disse não, talvez a medicina disse: esse aqui não tem recurso, esse aqui não tem mais jeito. É o caso da mulher do fluxo de sangue. Ela disse: não, eu ouvi falar da vida deste homem, simplesmente eu tocar nas vestes dele, eu ficarei curada. Eu não sei como você entrou aqui, eu não sei como você chegou aqui nesta noite, eu não sei qual é essa situação, mas o Espírito Santo que fala ao meu coração, ele conhece o seu coração e te diz nesta noite: ei, você vai superar esses obstáculos, você vai passar por esse desafio através da fé. Através da fé. Aleluias. Muitas das vezes é assim, bate o desespero, bate a preocupação. Muitas das vezes a medicina fala algo, aquilo que não vai agradar ao seu coração. E muitas das vezes você perde até noite de sono. Para que isso, crente? Você tem um Jesus, Rei dos Reis e Senhor dos Exércitos, que cuida da sua vida. Se Deus permitir enfermidade chegar na sua vida, Ele é o mesmo Deus que pode curar. Ele é o mesmo Deus que pode mudar essa situação. Não abaixe a cabeça, mas confia no Senhor. Confia no Senhor. Tem faltado muita confiança no meio do povo de Deus em relação a Cristo Jesus. Qualquer coisa, tem crente desesperado. Ei, essa mulher nos dá um exemplo de uma superação. Aleluias. A Bíblia diz que todos os bens que aquela mulher tinha, gastava com muitos médicos, e nenhum dos médicos podia resolver o seu problema, porque tem coisa que não é para o homem, tem coisas que não é para a medicina, tem coisas que vai acontecer através da sua fé, tem coisas que é a sua fé que vai resolver, não é o homem, não é a medicina, não é o médico, não é o remédio, mas é a sua fé. Jesus diz: se tiveres fé com o tamanho de um grão de mostarda, direi àquele monte: arreda-te e vai para o outro lado. A fé que me remove montanhas. Não precisa de muitas coisas, não, é preciso ter fé. Precisa somente ter atitude, acreditar que Deus está cuidando da sua vida, acreditar que Deus ainda cuida de você, cuida da sua casa, da sua família.
Aleluia. Jesus não nos chamou por acaso, não. Jesus nos chamou para um propósito. E esse mesmo Jesus que nos chamou, ele disse: eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Ei, será que Deus vai te desamparar no meio dessas lutas? Será que Deus vai te deixar você no meio desse desafio, nessa enfermidade? Não vai, não. Não deixe que o mundo lá fora, não deixe que Satanás venha abalar sua fé. Ei, mas seja como Ana, mesmo que Penina está se levantando, você não tem filho, você já não tem mais solução. Ei, vai para a presença de Deus, dá para o joelho e ora ao Senhor. Vai chegar um tempo que Deus vai responder a sua oração e você vai ver o milagre acontecer através da sua fé. Quantos exemplos na Bíblia que a gente vê a respeito de superação? Quando a gente olha para a vida de Sunamita, uma mulher qual que sempre dava ali um alimento para Eliseu, juntamente com seu servo Gezi. Todas as vezes passava ali na casa daquele Sunamita, ela tratava bem o profeta. E a Bíblia diz que aquela mulher virou para o seu esposo e disse: vejo que esse homem é um homem santo de Deus. Vamos fazer para ele um quarto, colocar ali cadeira, porque todas as vezes que ele passar por aqui, ele pode se hospedar. A Bíblia diz que então o Eliseu, vendo aquela atitude daquela mulher, pergunta para ela: o que você queres? Aquela mulher não pede nada. Mas a Bíblia diz que então o profeta Eliseu vira para Gezi: o que eu posso fazer para essa mulher? Gezi vira para o profeta Eliseu e fala: essa mulher não tem filho. Então a Bíblia diz que o profeta Eliseu libera uma palavra para aquela mulher, dizendo que é o tempo determinado ela ia conceber um filho. Aquela mulher até não acredita, dizendo: Senhor, não minta para mim. Não minta para mim, porque ela não acreditava, por causa não tinha expectativa de gerar filho, seu marido já velho. Mas o profeta liberou a palavra, e a palavra veio de Deus. Quando a palavra veio de Deus, irmão, e quando é liberada pelo profeta, irmão, não tem problema, pode passar o tempo que passou, vai acontecer o milagre. A palavra de Deus, ela se cumpre, porque a palavra do homem pode cair, a palavra minha pode cair, mas a palavra de Deus, ela prevalece. Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não haverá de passar. Aleluia. A Bíblia Sagrada diz que então chegou o tempo determinado, aquela mulher gerou filho, ela concebeu. Certa vez aquele jovem cresceu, foi trabalhar com seu pai, e ele estava passando mal, com dor de cabeça. O seu pai e mãe pede que um dos seus servos fala para eles e leva até a sua mãe. A Bíblia diz que então assim eles fizeram. E essa mulher Sunamita colocou seu filho no seu colo. E até mais ou menos do período até meio-dia, o seu filho chega a falecer no seu colo. Um milagre a qual que ela não pediu, uma bênção a qual que ela não buscou, mas mesmo assim Deus concedeu para ela. Só que agora o milagre a qual que ela recebeu, que era um filho, ver aquele jovem adolescente morrer no seu colo. Você já parou para imaginar isso? Uma mulher naquela situação, que não podia gerar filho, mas agora tem um filho, ver aquele filho crescer, só que agora vê o filho morrer no seu colo. Porém aquela mulher se levanta, vai até o seu esposo, pede que um dos seus servos venha acompanhá-la, para ir até o profeta Eliseu. Seu marido pergunta para ela, ela simplesmente vira para ele e diz assim: vai, tudo bem. E sabe o que é isso? Atitude de fé. Atitude de fé. Ela foi até em busca de Eliseu, em busca de uma resposta, porque o que aconteceu com ela? Porque ela não estava entendendo por que aconteceu, por algo, aquilo que ela não pediu para Deus, mas Deus deu, só que agora morre. E para ela não se preocupar, o seu marido, simplesmente ela libera uma palavra: vai tudo bem, mas não estava indo bem não, irmão. Só que não estava indo muito bem não. Ela acaba de perder o seu filho. Será que nós, numa atitude dessa, qual seria a nossa atitude? Será que nós iremos murmurar? Será que nós iremos reclamar? Ou será que nós teríamos atitude de fé, acreditando que Deus ainda pode realizar o milagre? Nós não podemos, irmão, limitar o nosso Deus, porque o nosso Deus é um Deus ilimitado. Alabra surimianda. Não limita o seu Deus a qual você serve, minha filha, meu filho. Aleluia. Talvez a sua fé pode estar até um pouquinho se limitada, mas ora ao Senhor Jesus, aumente a minha fé, mas não deixe eu perder as minha esperança. Aleluia.
Aquela mulher foi em busca do profeta Eliseu, porque ela não tinha o acesso a qual agora hoje nós temos. Mas ela foi em busca de um milagre. E o profeta Eliseu foi lá e orou, e o jovem ressuscitou. Aleluia! Isso é atitude de fé. Qual é o desafio que você está enfrentando? Qual é o problema que você está enfrentando? Ou qual é o problema que se levantar contra a sua vida, a enfermidade que se levantar contra a vida, vai parar a sua fé? Não para não. Para se você aceitar. Só se você aceitar. Irmãos, medicina está aí para nos abençoar, para nos ajudar? Sim. Mas o médico não pode determinar a última palavra a respeito da sua vida. A última palavra quem determina é Deus. Foi Ele que te chamou. Lembra outrora como você vivia antes? Já era para estar morto. Mas Deus não permitiu, hoje você está aqui adorando Ele na beleza da sua santidade. Então se a enfermidade se levantar contra a sua vida, ei, olha para Jesus. Olha para Jesus, que Ele está no controle da situação. Ah, mas está grande, está doloroso, está difícil, você não está na minha pele. Não, eu não posso estar, até mesmo não posso estar até na sua pele. Mas você não está sozinho. Você não está sozinho. E a palavra do Senhor diz que então aquela mulher superou aquele desafio em busca de um milagre através da sua fé. Hoje, a gente tem os profetas, os homens e servos de Deus, tem. Só que hoje nós temos Jesus. Hoje nós podemos ter o acesso na presença de Deus, intermédio da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ao invés de nós ficar procurando no Google, ao invés de nós ficar batendo cabeça entre médicos, o médico dizendo, não tem jeito, não tem recurso, ei, vai para a oração. Vai ter uma atitude de fé. A Bíblia diz que essa mulher do fluxo de sangue tinha vários motivos para parar, tinha vários motivos para desistir. Uma mulher que estava vivendo preconceito, uma mulher que era desconsiderada da sociedade. Aleluias. Mas a palavra do Senhor diz que ela ouviu falar de Jesus. Eu não sei como chegou até ela, mas a Bíblia diz o seguinte: e ouvindo falar de Jesus, foi por detrás, entre a multidão, e tocou nas suas vestes. Irmãos, que fé é essa, irmãos? Eu vou esclarecer um pouquinho melhor. A multidão estava acompanhando Jesus. Ela estava com hemorragia. Se as pessoas chegassem a ver aquela mulher, sabe o que eles iam fazer com ela? Iam apredejar. Mas só que esse obstáculo não foi suficiente para parar a sua fé. Sabe por quê? Porque ela não olhou para a multidão. Ela não olhou para o obstáculo, para o desafio que estava na sua frente. Ela olhou para Jesus. Ela olhou para Jesus. É isso que nós precisamos ter. Olhar para Jesus. Está difícil, olha para Jesus. Está com enfermidade, olha para Jesus. Está com problema, olha para Jesus. Jesus ainda, Ele faz milagres acontecer nas nossas vidas. Muitas das vezes é nós que não temos fé. Quantas das vezes eu já vi Deus curar pessoas com câncer. Às vezes, até a vida do meu tio uma vez, que a minha tia pediu oração, que ele estava com câncer do tamanho de uma laranja. Eu falei para ele, eu vou orar para ele aqui. E aleluia, eu orei de madrugada. E ela é católica, mas eu creio em nome de Jesus que um dia ela vai ser salva ainda. Eu orei com fé e fui orando no monte, orando. Foi lá para fazer o exame outra vez, ultrassom. O que era o tamanho de laranja não tinha mais nada. Ela falou assim, Fabinho, o seu tio foi curado. O médico ficou espantado. Ele falou assim, como que esse caroço, tamanho de uma laranja, desapareceu? Eu falei para ela, é através da fé em Cristo Jesus. Jesus ainda faz milagre, aleluia. Nós só simplesmente precisamos olhar para Ele com fé, não com desespero. Quem anda com fé, irmão, anda com confiança. Aleluia, o barco está cheio, a tempestade está grande, o vento está muito grande, mas confia que Jesus está no barco cuidando. Aleluia. Isso é ter fé. Lembra o que Jesus falou para Pedro? Homem de pequena fé, por que duvidaste? Ei, não duvide de Deus, não. Não deixe que as enfermidades, a luta, venham trazer dúvida a respeito de Deus na sua vida, não. Mas confie no Senhor. Como já foi pregado os dias atrás aqui. Os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. E a palavra do Senhor diz que então, aquela mulher, ao tocar nas vestes de Jesus, imediatamente ela foi curada. O sofrimento foi curada. Ela alcançou o milagre através da sua fé.
A Bíblia diz que Jesus, conhecendo a virtude que de si mesmo saíram, a palavra do Senhor diz que Jesus disse: alguém me tocou. Os discípulos falam: mestre, mas como alguém te tocou? Todo mundo te aperta, te oprime. Não, o que chama a atenção de Jesus não é multidão, é fé. Aleluia. O que chama a atenção de Jesus não é multidão, é fé. Se dentro de milhares aqui, se tiver alguém com fé aqui, aleluia, pode ter certeza, o milagre está acontecendo. Você que veio aqui com atitude de fé aqui, que recebeu a oração, pode ter certeza que você recebeu o seu milagre. Aleluia. Porque no meio da grande multidão, uma pessoa que tocou nas vestes de Jesus, que saiu virtude, foi esta mulher. Mas a Bíblia diz que então que aquela mulher, não conseguindo segurar, ela prostou diante do Senhor e disse: Senhor, foi eu que toquei-lhe. E começou a lhe explicar todo o acontecimento, dizendo: acredito eu, Senhor, eu que toquei nas suas vestimentas. Eu que era uma mulher com hemorragia, só que eu ouvi falar do Senhor. Eu falei: então simplesmente eu tocar nas vestes dele, eu ficarei curada. Foi apenas tocar nas vestes de Jesus, ela foi curada. Imagine se você tiver fé maior ainda do que essa mulher, o que Deus pode fazer através da sua vida. Então tenha fé. Porque Jesus falou para ela: mulher, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Fé remove montanha. Fé faz nos levar para a vida eterna. Fé faz milagre acontecer. Fé faz o impossível acontecer. Fé faz Deus agir aquilo que a medicina não pode agir. E Deus fazer acontecer através da nossa vida, através da fé em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Não quero passar do tempo, irmãos, é a palavra que eu deixo para os irmãos, que Deus continue abençoando a vida de cada um, e Deus já também eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.